E aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão, meus lindos? Espero que estejam maravilhosos, que a semana esteja linda. E hoje, meus chuchus, eu tô aqui porque a gente tem um convidado mega especial, então a nossa aula vai ser especialíssima. E para isso, vocês bem sabem, na redação nós estamos trabalhando muito a argumentação de vocês. Por quê? A UEL, a PUC, não é? A VUNESP e a FUVEST, elas estão jogando peso no quê? Na dissertação. E para dissertar, você tem que ter o saber. E para ter o saber, é óbvio que eu estou trazendo uns convidados especialíssimos para vocês. Hoje, meus lindos, o nosso convidado é um professor, ele é mestre e ele vem conosco para falar de um assunto muito especial. Nós sabemos que na redação, prioritariamente no Enem, vocês são avaliados pelas competências e habilidades que desenvolvem. E vocês bem sabem que a competência 2 e a competência 3 envolvem a questão do gênero e envolvem uma questão mais importante ainda, da argumentação. A argumentação dentro do Enem ou dentro de outras bancas exige de vocês um preparo todo especial e esse preparo nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos direitos fundamentais. Hoje nós vamos pensar que a nossa sociedade, ela é uma sociedade composta por muros, por fronteiras, fronteiras às vezes invisíveis, mas que são invisíveis porque em vários momentos o direito fundamental não está sendo verdadeiramente respeitado. Não é isso não, professor? Vou chamar para vocês. Felipe Ferreira, vem com a gente, Tudo bem, tá? É pessoal? uma Tudo alegria bem? ter você conosco, Imagina. completando o time. Gente, ele é feríssimo, esse professor é maravilhoso, trabalha com a gente aqui na casa, é um professor universitário, né, Sim. Felipe? Alguns aninhos, não vamos contar, tá? Alguns, Esse a né? gente deixa pra lá. Isso. Então, assim, e ele veio conosco hoje justamente para bater um papo gostoso com vocês, para a gente falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ir além da simples leitura, fazer uma leitura crítica, fazer uma observação fundamental, analisar como nós podemos trabalhar essa declaração, inclusive dentro da nossa argumentação do texto. E hoje até discutimos propostas de ações Uhum. interventivas, não é assim? Exatamente. Então, moçada, ó, se prepara, pega aí a caneta, o papel, porque vai render, a noite vai render. Não é isso, Felipe? É isso sim. Ó, então os meus meninos, eles amam quando eu trago os convidados, É. porque eles absorvem tudo que você tem. Então, Que bom. E ó, eu vou sinta-se dizer em pra vocês casa. que é exatamente isso o que Vamos sentar, vai, faz. vamos Vamos sentar. sentar, ó. É exatamente isso o que faz de um curso preparatório, né, para redação, por exemplo, algo tão bom e tão importante, né? Porque redação é transversalidade, são O tempo aspectos todo. interdisciplinares. Então, se o CPM não trata isso, não é um bom CPM. Esse aqui é um bom CPM. É o melhor. É que é Parece. humilde esse menino. Não, mas é verdade, eu não tô falando isso pra puxar o saco da Flávia, não. Eu gosto de curso assim, transversal, que investiga realmente, né, qual é a proposta da banca, qual é a ideia que a banca quer extrair de você na hora de fazer a redação, então a gente tem que analisar esses Esse pontos sim, caminho, não é não, Felipe? sim. Então, gente, e hoje eu vou começar minha conversa com ele, chamando a atenção para um ponto importante. Em vários momentos na redação, vocês bem sabem que eu peço a vocês assim, ó, se você está no Enem, dá uma olhada na coletânea, e quando você olhar a coletânea, você vai perceber que em muitas propostas eles citam a Constituição como um texto acessório que vem ali como uma parte, né, para te dar ideias. Outros momentos, eles citam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E se você já leu, né, o artigo 5º e 6º, já leu a declaração, a sensação é de que nós temos apenas uma paráfrase. Exato. E é nesse ponto que a gente vai Sim. começar. Felipe, apresenta para a gente a declaração, Uhum. os artigos 5º e 6º da Constituição, faz a gente entender melhor essa coisa louca. Tá, na verdade assim, ó, eu acho que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é sempre o menor dos problemas, porque se você tem uma boa leitura do artigo 5º da Constituição e do artigo 6º, Certo. você consegue ter um compilado normativo muito maior para regular direitos, né? O artigo 5º, por exemplo, ele tem 78 incisos, se não me falha a memória. O artigo 6º, ele apresenta acho que 10 ou 12 direitos sociais. Sim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos apenas. Uhum. Então a nossa Constituição, ela é muito mais completa na tutela dos direitos do que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. É claro, cada documento com a sua respectiva importância. Mas para a gente poder entender essa distinção entre direitos fundamentais, direitos sociais e direitos humanos,
E até para a gente ganhar aí algumas linhas de argumento numa redação, eu sempre parto do seguinte pressuposto. A história toda começa com o conceito de direito natural. O que é um direito natural? É aquele direito que nasce com você independente do ambiente em que você foi concebido. Vamos supor que você nasça lá no meio do Oceano Atlântico, certo? Então, você nasceu sem a interferência de nenhum estado, de nenhum país, você é uma apátrida num primeiro momento. Ainda assim, você vai ser detentor de direitos naturais. Certo. Eles são muitos, mas a gente vai destacar aqui hoje, para a gente poder fazer algo mais conciso, direto, 3. Vida, liberdade e propriedade. Então, esses direitos são seus, eles são naturalmente seus, independente da declaração, independente da Constituição, e é isso que torna esses direitos naturais. Qual que é o grande problema do direito natural? Se você tem 100% de exercício sobre a sua vida, e eu também tenho, até que ponto o exercício da minha vida ele fica limitado ao exercício da sua vida? Ou seja, pode ter um choque. Exatamente. Choque de interesse. Exato. E foi isso o que levou a sociedade a entender que era necessário construir uma entidade, uma organização que conseguisse limitar o exercício dos direitos naturais para evitar o conflito, né? Olha que interessante, gente. Exato. Como tudo vai, né, a gente buscando a origem, o histórico, vai dando já uma clareada no pensamento. E aí, qual que é o nome dessa entidade? É o Estado. Então, o Estado ele é resultado de um contrato social. Eu vou ceder uma parcela do exercício dos meus direitos naturais para o Estado, e o Estado vai me dar o que em troca? Segurança. Ele vai me dar, por exemplo, um método pacífico de solução de conflitos, que é o processo. Então, digamos assim, aos trancos e barrancos é uma troca, pelo menos na teoria, justa, né? Só que quando o Estado surge, ele precisa de uma ferramenta de trabalho. Essa ferramenta de trabalho é o direito. O direito é um instrumento através do qual o Estado trabalha, ele opera, ele faz as suas finalidades, né? Certo. E aí esses direitos naturais que existiam antes do surgimento do Estado, eles passam a ser absorvidos pelo Estado e eles ganham um novo nome, que é o nome de direito fundamental. Então, direito fundamental nada mais é do que um direito natural positivado pelo Estado. Então, a vida, por exemplo, a vida, antes do surgimento do Estado, ela é um direito natural. Depois do surgimento do Estado, a vida se torna um direito fundamental. Exato. Então, a Constituição, quando ela é criada, né, em Assembleia Nacional Constituinte, ela olha para os direitos naturais e pensa da seguinte forma: não, agora a gente precisa trazer esses direitos naturais para dentro desse contexto estatal. E aí esses direitos naturais eles começam a ser redigidos no texto constitucional, que é o documento mais importante do direito. O direito é uma pirâmide. Quanto mais alta estiver a norma, maior é a importância hierárquica dela, maior é a força normativa dela. A Constituição, ela ocupa o topo do ordenamento jurídico, e ela é tão importante por quê? Porque é nela que estão contidos esses direitos, até então denominados de naturais, para essa nova categorização que são direitos fundamentais. São 5, essencialmente, os direitos fundamentais: vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança jurídica. O artigo 5º da Constituição ele tem 78 incisos, 78 desdobramentos, porque ele pega esses 5 direitos fundamentais matriciais e ele dá outros destinos, ele dá outros detalhes, né? Por isso que o artigo 5º ele é tão grande. Mas, essencialmente, o artigo 5º ele trata... 5 pontos que são as grandes referências que você pode. Exatamente. Então, por exemplo, você pode não lembrar de um inciso, mas você sabe que um desses 5 elementos você poderia usar plenamente numa redação. Exatamente. Está no artigo 5º. Está no artigo 5º. Por exemplo, como eu coloco no material aí de vocês, né? A igualdade é um direito fundamental. E o inciso 1º do artigo 5º, ele fala, por exemplo, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. Pode ser que você não se lembre que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, mas você sabe que, a princípio, todos nós somos iguais perante a lei. Porque a igualdade é um direito fundamental. Entendo. Agora, existe uma outra categorização de direitos que a Constituição traz para nós, que são direitos de alcance coletivo. Então, os direitos ou as garantias individuais são esses 5 direitos fundamentais, e os direitos ou as garantias coletivas é o que a gente chama de direito social. Quais são os direitos sociais? São todos aqueles que aparecem escritos lá no artigo 6º da Constituição. Vou dar alguns exemplos, né? Alimentação, moradia, saúde, educação, a cultura, que não está no 6º, mas é direito social também, a proteção à infância, a maternidade, né? Esses são todos direitos sociais. Também são garantias constitucionais, mas não de uma perspectiva individual, como é a vida, a liberdade, a propriedade, e sim numa perspectiva coletiva, saúde para todos, né?
moradia para todos, cultura para todos. E aí, gente, ó, um dos temas que foi considerado mais difíceis do Enem falava sobre cinema. Exato. E perceba que, às vezes, a pessoa fala assim, mas muita gente vai usar. Não é só citar o artigo 5º, mas é entender e saber desenvolver um raciocínio. Perceba que você poderia ter feito menção a ele e enriquecido a sua redação a partir dali. Então, o artigo 5º e 6º, eles estão sempre à sua disposição. É isso que eu quero que vocês entendam. E por isso eu trouxe o especialista, mestre lindo, para falar com vocês hoje, tudo bem? Então, o que nós temos que pensar? Gente, você não vai chegar no vestibular e cair um tema que você nunca pensou na vida. Não. Por quê? Porque tudo parte de uma mesma ordenação jurídica. Então, você vai perceber que tem um raciocínio aí que dá para fundamentar, não é não? Exatamente. E aí o aluno pergunta, tá, entendi então que direitos fundamentais e direitos sociais, artigo 5º e 6º, são as garantias que antes do Estado eram classificadas como direitos naturais. Sim. Onde é que estão os direitos humanos nessa história? É a mesma coisa. Direitos humanos são essas garantias individuais e coletivas, mas que aparecem em tratados internacionais, em acordos entre nações soberanas. Então, por exemplo, a vida, dando esse exemplo de novo, a vida antes do surgimento do Estado é um direito natural. Certo. Depois do surgimento do Estado, a vida é um direito fundamental. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a vida é um direito humano. Então, é tudo farinha do mesmo saco, só muda a cor do saco. Exatamente. E a data do saco. Exatamente. Um é de 48, outro vai, 40 aninhos depois, é mais ou menos isso? Exatamente, a Constituição é de 88, e a gente tem esse raciocínio para todas as outras garantias. A saúde, por exemplo. A saúde, ela é um direito natural enquanto extensão à vida, mas dentro do Estado, dentro da Constituição, a saúde é um direito coletivo, é um direito social. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um direito humano. Então, direitos fundamentais, direitos sociais e direitos humanos, eles possuem uma natureza muito semelhante. Muda, na verdade, a roupagem que carrega esses direitos. Né? Mas o principal é que a essência permanecerá a mesma. A essência é a mesma, exato. São todas garantias que ou se encontram positivadas por um texto constitucional ou se encontram positivadas, reguladas, disciplinadas por uma declaração em que vários países, enfim, reconhecem a validade dessa declaração. Mas a essência é a mesma. Então, olha que interessante, moçada. Por quê? Porque a partir daí você já tem bastante coisa para anotar, para guardar, para voltar e dar uma estudada, mas principalmente para você começar a pensar nesse seu texto. Agora, vamos lá. Quando você fala em relação aos artigos, comenta um pouquinho mais pra gente, por exemplo, o que você montou pra gente no material. O que você fez pra gente? No material, eu destaquei pra vocês alguns exemplos. Posso abrir? Pode, por favor. Joga um pouquinho pra telinha pra mim, Luiz. Então, olha só. Vou abrir aqui os aspectos introdutórios. Tá? Isso. Aqui eu trouxe para vocês o conceito de direito natural, de Estado, de direito, que é esse compilado de normas que instrumentaliza a atuação do próprio Estado, e de Constituição. Tá? Daí, se você puxar um pouquinho ali para a esquerda... Parte 2? Isso. Não, qual parte? A 2 ou a 6? Isso, o eixo 2. Eixo 2, tá. No eixo 2, eu trouxe para vocês alguns princípios da Constituição, ou seja, não são direitos propriamente fundamentais ou sociais, tá? São disposições da Constituição que importam para a compreensão dos direitos fundamentais e sociais. A Constituição, ela tem vários artigos. Vamos trocar. Vamos trocar, que é mais fácil para você ler e comentar. Beleza. Se você precisar. Bom, a Constituição, ela tem vários artigos, mas para essa discussão que envolve os direitos fundamentais e os direitos sociais, a gente precisa analisar poucos, né? O primeiro deles é o artigo 1º, que traz um princípio importante aí para os direitos fundamentais. Esse artigo, ele diz o seguinte, olha, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui em si Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, o artigo 1º da Constituição traz os fundamentos da República. Desses fundamentos, qual é o que importa para a compreensão dos direitos fundamentais? O fundamento que aparece no inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando o indivíduo ele tem o seu direito fundamental respeitado, o seu direito social respeitado, a gente costuma dizer que ele está exercendo a sua dignidade. Dignidade da pessoa humana, que é um termo bem legal para você mencionar numa redação, é a harmonia entre corpo, mente e estado de espírito. Estado de espírito não num sentido religioso, mas num sentido de harmonização entre corpo e mente. Então, por exemplo,
Quando a sua vida é respeitada, quando você consegue ter acesso a um direito social, Certo. isso é bom para sua mente, isso é bom para o seu corpo, então você é um indivíduo que, enfim, demonstra estar em dia com a sua dignidade. Então, o fundamento da República que interessa para os direitos sociais é a dignidade da pessoa humana. Não só o fundamento, né? Mas o artigo 3º traz para nós os objetivos gerais da República. E o objetivo que interessa para a compreensão dos direitos fundamentais e sociais é também no inciso 3º, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como é que eu vou erradicar a pobreza? Como é que eu vou reduzir as desigualdades sociais? Através do exercício de direitos sociais. Exatamente. Né? Alguém tem lá meios para custear um ensino privado e alguém não tem meios para custear um ensino privado. Você tem uma desigualdade material entre essas duas pessoas. Mas a partir do momento em que o Estado oportuniza o direito social à educação, você resolve, pelo menos ali de modo pontual, essa desigualdade entre pessoas. Aí não caberia incluir, por exemplo, se o tema for cota? Com certeza. Então explica pra gente, como a gente poderia fazer um viés em relação a isso? Olha, bom, primeira coisa, as cotas, elas facilitam o acesso, né, a instituições públicas, privadas, Sim, né, nas privadas públicas. nas públicas, exato. Não, na privada até tem alguns Tem programas, alguns programas, mas não é né? o caso nesse momento. Né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando a atuação do Estado. Então, aqui daria para você linkar o artigo 3º, por exemplo, lá na tua conclusão. Quando você disser que cabe ao Estado, né, fomentar políticas públicas na área da educação, por exemplo, cabe a ele também facilitar o acesso de quem não teve a mesma educação que alguém que estudou num colégio privado, ou que, enfim, pôde estudar fora, ou fez um curso particular de inglês. A partir do momento em que o Estado ele cria métodos que facilitam o alcance dessas pessoas que estão no vestibular em desvantagem, ele também vai atingir um dos objetivos gerais da República. É assim que você vai colocar lá na tua conclusão. Então, o Estado ele não está só oportunizando o direito social à educação, mas ele também está atingindo um dos objetivos que a Constituição coloca para ele realizar, que é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha que interessante, gente. Então, na sua proposta de ação interventiva, o agente é o Estado e, né, na verdade, o respeito à letra da lei é que seria uma proposta de ação interventiva. Exatamente. Que maluco e é importante, isso, exato, né? Exatamente, porque as pessoas elas acham que, por exemplo, né, você fala assim, reduzir as desigualdades sociais, isso daí é coisa de um determinado partido ou de uma determinada. Não, isso é uma imposição constitucional. Então, independente do engajamento político do presidente, do governador, do prefeito, né, precisa haver sempre essa observância. É meta dele de diminuir as desigualdades e erradicar a pobreza. Então, ele vai fazer isso através do exercício de direitos fundamentais sociais. Entendo. Né? E é bem interessante. Olha só que viés legal. Exato. Mas vamos lá, vamos explorar o Felipe. E aí, no artigo 4º, a gente tem um outro princípio da Constituição que importa para esses direitos, que é obviamente, a prevalência dos direitos humanos, né? Então, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, e daí no inciso 2º do artigo 4º, tá? É legal vocês usarem essas expressões, né? Artigo é o enunciado do texto, inciso é uma pormenorização do enunciado principal. Então, a prevalência dos direitos humanos aparece como um princípio que vai nortear a relação do Brasil com outros estados soberanos. Olha, né? Que interessante. Então, essencialmente, você tem um fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana, um objetivo da República, que é diminuir as desigualdades sociais, e a prevalência dos direitos humanos enquanto princípio para nortear o teu argumento na hora de escrever uma redação com esse tema. Né? E aí, pensando um pouquinho, né, descendo um pouquinho aqui mais para baixo, olha no começo. Gente, pega o material e imprime, tá? Esse material tem que estar impresso para você ficar segura na hora de fazer. Eu coloco aqui uma observação que é importante para a gente poder entender como é que a gente vai argumentar, né? Se for, por exemplo, vida, propriedade, liberdade, um direito fundamental, a tua linha argumentativa tem que ser num caminho. Agora, se for, por exemplo, qualquer um dos direitos sociais que eu coloco aqui para vocês, né, no artigo 6º, por exemplo, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, o teu argumento tem que ser num outro sentido. Vou explicar. Como assim? Então, olha só.
Eu falei para vocês que, a princípio, os direitos fundamentais, os direitos sociais e os direitos humanos são farinha do mesmo saco. Sim. Mas tem uma pequena diferença entre direitos fundamentais e direitos sociais. Porque, para que você, por exemplo, possa exercer, né, tranquilamente o teu direito fundamental à vida, o que o Estado precisa fazer? Nada. Ele não pode tirar a sua vida, né? Para que eu, por exemplo, exerça o meu direito fundamental à liberdade, o que o Estado tem que fazer? Ele não tem que cercear a minha liberdade. Então, sempre que nós estamos diante do exercício de um direito fundamental, a Constituição ela acaba prevendo de forma implícita que o Estado se abstenha de agir. Certo. Então, para direitos fundamentais, vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança, segurança jurídica, tá? Não é segurança pública, Qual não. a diferença? Segurança jurídica é aquela sensação de previsibilidade que você tem. Em que sentido? Existe uma Constituição que te garante direitos e eles serão respeitados pelo Estado. Isso é segurança jurídica. Tá? Então você vai dormir toda noite sabendo que em momento nenhum vai entrar um agente do Estado lá na tua casa e arrancar você da cama. Isso é segurança jurídica. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, ele exige, como eu coloco aqui para vocês em destacado, uma abstenção por parte do Estado. Então, como é que o Estado ele garante o exercício de direitos fundamentais? Ele não interfere na sua vida. Por isso que a gente diz que as garantias individuais são individuais mesmo, né? O que você faz com a sua vida, a sua propriedade, a sua liberdade, até certo limite é um problema seu. Agora, quando a gente sai lá do artigo 5º e vai lá para o artigo 6º da Constituição, e olha lá a educação, a saúde, a alimentação, todos os direitos sociais que aparecem aqui é o contrário. Por quê? Porque o artigo 6º ele é considerado uma norma programática, ou seja, para que você tenha acesso à educação, à saúde, à alimentação, você necessita não de uma abstenção, mas de uma ação do Estado. Então, para direitos fundamentais, o Estado fica na dele e você exerce que você exatamente. Atue a partir exatamente. Daí. Tá. Sabendo que a tua atuação fica condicionada a consequências, né? Então tem que ser dentro da lei. Exatamente. Dentro da lei. Não posso fazer uma coisa que fira a lei. Exatamente. Agora, para a tutela dos direitos sociais, aí o Estado ele tem que fazer algo. E aí qual que é o nome da ação que o Estado faz? Né, para exercitar esses direitos, para que você, tutelado, cidadão, possa exercitar esses direitos. O nome dessa ação é a palavra mais importante da tua redação, que é política pública. É uma expressão, né? Exatamente. Então, a política pública é a ação governamental que vai tirar, por exemplo, essa palavrinha bonita aqui, ó, a saúde, lá do texto constitucional, e construir um hospital. É a política pública que vai oportunizar a transposição da palavra, da tinta, da folha de papel, para um hospital que você consegue receber um atendimento. Ou seja, traduzindo para flaviês. Tá? Vamos traduzir para o meu vernáculo. Gente, é isso que vai fazer com que a poesia jurídica se transforme em ação. Exato. Tudo bem? Lembra dessa expressão? Poesia jurídica? Eu sempre uso isso com eles, que eu falo que as nossas leis são lindíssimas, são belíssimas. Que eu não gosto quando eles pedem propostas de ação interventiva, novas leis. É importante criar uma lei. Não, a gente já tem. Exatamente, não precisa. É importante que a poesia jurídica vire prática cotidiana. Exatamente. Isso é fundamental. E esse não é um problema do direito, esse é um problema do poder executivo. Porque quem vai conduzir essas políticas públicas no mundo do ser, que é o nosso mundo, é o poder executivo e é o poder legislativo. Nem sempre, para uma política pública acontecer, você precisa, por exemplo, enfim, de uma alteração na lei infraconstitucional, ou numa lei federal, estadual ou municipal. Já está escrito na Constituição de Saúde, né? Então, basta pensar que política pública de saúde vai atender aquele segmento, aquele município, aquele estado. E como o legislativo pode cobrar isso do executivo? Bom, na verdade, essa é uma tarefa conjunta, né? Mas eu costumo dizer que, assim, a cobrança maior, porque o legislativo, ele tá ali para, enfim, levar as demandas daquela sociedade, inclusive para a confecção de algumas políticas públicas. Como vocês bem sabem, o legislativo estaria representado na esfera municipal, pela Câmara dos Vereadores. E na esfera, né, estadual ou federal. Assembleia dos Deputados. Isso. Então essa é a ideia, tá, moçada? Exato. Então nós estamos falando de governadores e deputados, ou de prefeito e vereadores, tudo bem? Exato, eu estou dizendo isso porque a gente escuta muito essa máxima. O direito brasileiro ele é terrível. Imagina, a nossa Constituição ela é linda, completa, analítica. Mas é verdade. É uma Constituição invejada por diversas nações. O problema somos nós, operadores dessa lei, né? Então,
Para você exercer a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade, o Estado se abstém, mas para você ter direito à educação, ter acesso à materialização desses direitos no mundo do ser, o Estado tem que fazer políticas públicas. Elas então, não são essa demagogia, é gente. Não são demagogias. Elas são, Flávia, elas são o fim social do Estado. O Estado existe para fazer política pública. Essa é a finalidade do Estado. Exatamente. É que às vezes eu falo, fica, né? Nada como trazer alguém da área, viu, gente? Então, vá lá. Mas por que eu tô falando isso, né? Eu tenho contato com os professores aqui no meu curso já há alguns anos, e vira e mexe eu assisto a aula deles, né? Então, eu sou uma fã de carteirinha do pessoal do direito. Vocês ainda não conheceram, tem mais 2 professoras que são assim do meu coração, que vocês ainda não conheceram. Vocês vão conhecer. Hoje estão conhecendo o Felipe, já conheceram a Lara, o Arthur, já conheceram um monte de gente. Né? Então, assim, e aí, o que acontece? Nós sabemos... A bateria está falhando? Daqui. Ah, peraí. Vamos só trocar a pilha do microfone. Só um minutinho, gente. Segundinho só. É questão técnica para vocês ouvirem melhor. Tá bom? Então, voltando. Então, por que eu estou trazendo o Felipe para vocês? Para que vocês consigam perceber com mais clareza como dá para a gente, mesmo falando de coisas que às vezes as outras pessoas também falam, né? Por exemplo, a melhor forma de fazer com que problemas sejam resolvidos é trabalhando justamente a questão da educação. Ai, Flá, mas muita gente fala isso. Peraí, mas talvez não fale com a explicação que o Felipe está dando. Talvez não fale com esse mesmo olhar, entendeu? Para que fique mais claro, para que vocês compreendam melhor, certo? Galera, depois dá um ok, esse microfone tá legal, né? E aí a gente continua. Então, Felipe, eu tô falando por que eu trago vocês aqui? Ah, sim, porque não, mas... o olhar é diferente. É, né? Exatamente. A explicação fica muito legal. Então, vai aí. A gente tenta sempre trazer essa técnica... Ah, assim? Tem que ser mais baixo, senão fica muito alto. Ah, desculpa. Desculpa aí, galera. Então, a gente tem que trazer essa técnica do direito justamente para que vocês possam... Porque a redação, ela tem esse viés de convencer. Né? Você vai lá introduzir o problema, desenvolver a sua argumentação e chegar numa conclusão na expectativa de convencer o teu corretor. Sim, porque o gênero é dissertativo argumentativo. Exatamente. Então, parte do processo da argumentação pressupõe o levar a um convencimento, a uma percepção de que a sua tese está fundamentada. Exatamente. E daí, se você traz não um argumento genérico, mas uma disposição da Constituição, informa a origem dessa disposição, artigo 5º, artigo 6º, artigo 1º, inciso 3º, esses todos que eu destaquei para vocês no material, não tem como o teu corretor discordar de você, porque você está, de fato, trabalhando a validade da lei. Né? E se esqueceu o inciso? Citando apenas o artigo, já está pressuposto, porque eles são leigos. Então, não é a mesma coisa de um advogado escrevendo. Então, não é para entrar em pânico e falar, meu Deus, eu não vou decorar nada. Não é por aí, gente. Sai rancor, entra amor. Tudo bem? Então, o que acontece? Não é para ficar nervoso. É para pensar assim, ó, eu vou lembrar da aula do Felipe, do que a gente estava falando com ele, com a Flávia, e eu vou lembrar que se eu não lembrar o inciso, mas eu lembrar o artigo, já está legal. Então, já está ótimo. Vai. Na verdade, se você associar os nomes que eu destaquei no material, eu destaquei pensando em você lá na hora da tua redação mesmo, né? Então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento, né? Reduzir as desigualdades sociais é um objetivo, e a prevalência dos direitos humanos é um princípio, já é suficiente. Pensar lá que o artigo 5º da Constituição traz os direitos fundamentais que exigem uma abstenção do Estado é outra premissa importante. Pensar lá que o artigo 6º da Constituição traz os direitos sociais que demandam uma atuação do Estado, aí também são outros 500, né? Então, se você souber guardar esses eixos temáticos, é sucesso, não tem erro. Não, bacana. E aí, gente, é o que a gente volta a dizer. Mas, né, ele estava falando sobre o poder legislativo, sobre o executivo, quando a gente interrompeu só para trocar o microfone, né, porque estava falhando. Então, assim, gente, e isso é muito importante. Então, você vai perceber assim, os temas do Enem, eles podem vir num recorte direcional, um dia pode cair com relação à lei, eu acho pouco provável, mas pode cair alguma forma relacionada como nós já tivemos. Por exemplo, nós já tivemos temas de várias naturezas. Vou dar um exemplo prático, trabalho infantil. Trabalho infantil pode? Não pode. Por quê? Porque ele fere, entendeu? Eu vou pensar em outro. Violência contra a mulher, pode? Não pode. Por quê? Porque ele fere. Então, você vai sempre perceber que os temas de redação, de forma direta ou indireta, eles estão
diretamente relacionados a esses artigos. Por exemplo, Felipe, quando caiu um tema relacionado à lei seca, teve aluno que falou assim, Flávia do céu, nossa, o que eu poderia colocar num tema da lei seca? Olha, você não estando não dirigindo bêbado, você está assegurando, né, que naquele momento uma outra pessoinha possa sobreviver. Exatamente. Então, como que eu correlacionaria, assim, a maioria das vezes? Ó, eu vou dar um exemplo mais fácil e depois eu vou responder essa lei seca, não tem pode ser? Não. Porque a lei seca tem outras questões. Eu concordo que esse foi um tema difícil também. Para os alunos foi porque ele já era API. Então ele já era proposta de ação interventiva para diminuir violência no trânsito. Ou seja, já tem essa proposta, a própria banca já traz isso. Essa proposta de ação interventiva, dessa forma, na minha época não era assim, não era mais fácil. Não, era mais fácil. Desculpa o atrevimento, que ano que você fez o Enem? Ó, eu fiz o Enem em 2007 a primeira vez. Depois, 2008, então, eu estava mais tranquilo. Novo, ainda era Sesgran Rio, a banca examinadora que corrigia. Depois passou para a CESP-UNB, né, que daí juntou, né, que é a CESP-UNB com a GV, e atualmente está entre VUNESP e GV. Então, são bancas diferentes, viu, gente? Ao longo dos anos, o Enem passou por várias bancas que ajudam na correção. Então, esse tipo de oscilação, às vezes, muda um pouquinho o viés, mas o tempo todo foi em cima de competências e habilidades, tá? E a VUNESP, ela é uma banca, por natureza, muito social. Então, ela sempre cobra direitos sociais, direitos humanos. Sempre. Mas, aí, ó, a dica, então, a aula de hoje não é só para o Enem. Você pode usar para a VUNESP. E você que é medicineiro, e os meus medicineiros, eles fazem muito em São Paulo. Mas eles fazem em São Paulo, às vezes públicas e às vezes particulares. A VUNESP faz mais de 20 faculdades particulares. Ela faz a prova. Então, eles compram a prova da VUNESP. Então, ó. Exatamente. Tá, aproveita. Mas, por exemplo, ó, pegando aquele tema que eu acho que foi no ano passado, né, sobre a importância do cinema, né, o cinema que estava, enfim, se esvaindo, era mais ou menos essa a crítica que a banca... de salas, cinema, isso, exatamente. Bom, primeira coisa, ó, vamos pensar. Ah, meu Deus, me bateu um branco e eu tô sem ideia para fazer a minha redação. O que eu posso construir? Constrói mais ou menos um caminho semelhante a esse, mas lógico, né, com a tua liberdade, com a tua técnica, com a tua redação. Cinema é uma das modalidades do exercício do direito social à cultura, né? E o cinema, ele ocasiona o exercício de um direito que nem sempre é para todos, porque cinema é uma coisa cara, né? É elitizado no Brasil. Extremamente elitizado, né? Existem cinemas, por exemplo, em São Paulo, ali na Paulista, que você paga R$40 para entrar, a entrada, né? A cheia, R$20 a meia, né? Então, você tem, de fato, essa questão. Bom, aí você pensa, tá, o cinema, ele tá se esvaindo por duas razões. Primeiro, porque não existe incentivo em ir, e segundo, porque quando existe, vai quem pode. Né? Isso não te soa desigualdade social? Então, onde é que você vai buscar o início da tua argumentação? Lá no artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos gerais da República. Não é objetivo geral da República diminuir a desigualdade social? Então, de que forma o Estado pode oportunizar essa diminuição de desigualdades através do cinema? Aí a gente pensa na política pública. Uma política pública que, por exemplo, obrigue as instituições que tenham cinemas, os shoppings, a fazer, sei lá, 2 vezes na semana, a um preço mais amistoso, mais democrático, filmes clássicos, né? Que não sejam esses blockbusters que acabaram de ser lançados, né? Ou, por exemplo, coisa que pouca gente pensou, editais de fomento à cultura para a área do cinema. Então, já que é tão difícil fazer um filme, o Estado vai financiar o filme. Mas ele pode? Pode. Mas aí não cai na Lei Rouanet, não teria perigo de entrar por um viés na verdade, complicado? existem vários modos, né? A Lei Rouanet é uma forma de fomento à cultura e, bem na realidade, o dinheiro da Lei Rouanet, ele vem lá da iniciativa privada, né? Que essa iniciativa privada, ela vai ter lá um abatimento no imposto e tal. Isso. Mas o Estado, ele tem, por exemplo... É um direcionamento de imposto, exatamente. Né? Então, o Estado, ele oportuniza. Tem lá um edital super famoso, o edital Miriam Muniz, né, que é um edital que patrocina essas ações culturais. Então, de que forma, por exemplo, o cinema poderia sofrer uma melhora e se tornar mais acessível no Brasil? Através de políticas públicas de fomento à cultura na área do cinema. Gente, coisa mais linda. Políticas públicas de fomento à cultura. Na área do cinema. Então, o Estado, ele monta um edital, estabelece o máximo que ele pode patrocinar, coloca a documentação que ele vai exigir, né? Aqui em Londrina nós temos um
um sistema parecido que é o Promic, né? Sim. Então, você tem lá, por exemplo, você quer montar um filme, mas você não tem recurso, não conseguiu patrocínio, submete lá para o Promic a tua proposta, né? E aí o Estado, ele vai dentro, né, da sua reserva do possível, dentro do seu caixa. É sempre muito baixo. Exatamente, ele vai oportunizar esse investimento, né? E aí vem lá a questão, mas é um dever do Estado fazer isso? É um dever do Estado fazer isso porque é um direito social que demanda a atuação do Estado, né? Então, nesse tema de redação que falava sobre cinema, você poderia usar todas essas possibilidades. Você poderia falar do investimento do próprio Estado na produção do cinema, né? Ou na exigência do Estado em oportunizar sessões mais baratas para a comunidade que, enfim, não pode, né, pagar 20, 30 reais às vezes numa entrada. Então, o argumento vai ser sempre nesse sentido. É direito social, então precisa ser oportunizado pelo Estado. O Estado, ele tem essa prestação positiva, essa é a expressão que a gente usa muito no direito. O Estado, ele tem o dever de prestação positiva dos direitos sociais e, consequentemente, dos direitos humanos, né? Porque a cultura também é um direito humano. Então, daria para ir por esse viés, por exemplo. E olha que interessante, gente, como o olhar fica modificado em relação ao que a maioria das pessoas colocou. Então, assim, para esse tema, eu vi vários alunos com várias propostas, algumas até assim mais simples, usar as salas de aula para passar filmes nas cidades em que não existiam, cinema. Então, eu vi várias pessoas escrevendo várias coisas diferentes, mas eu não encontrei. Isso, por exemplo, poderia ser uma parceria público-privada, né? Então, pensa lá, uma comunidade de bairro, uma associação de bairro, decide alugar um espaço para oportunizar para as crianças daquele bairro o acesso ao cinema, consegue lá um investimento da prefeitura, da Secretaria de Cultura, ou um investimento, por exemplo, de alguma iniciativa, de alguma empresa da iniciativa privada e oportuniza. Não seria bem uma política pública, porque não é o Estado que está fazendo, uma parceria público-privada, exatamente, né? Mas é a sociedade civil organizada que está se mobilizando para fazer. Ela não precisaria. Até por meio de ONGs e OCIPs. Exatamente, né? Exatamente. Ela não precisaria, a princípio, porque o dever originário é do Estado, como vocês leram conosco agora na Constituição. Mas a gente sabe que existe a poesia jurídica, exatamente. Jargão, né? Então a gente sabe que isso acontece. Mas olha que legal, Felipe. Muito bacana, viu? Se viesse. E agora eu esqueci qual era a pergunta que eu tinha feito. Mas daí, tudo bem. Você comentou da lei seca. Isso, era alguma coisa da lei seca. Isso. A discussão sobre a lei seca foi em cima não de um direito social, mas de um direito fundamental, que é a liberdade. Né? Quer dizer, se eu sou titular do direito fundamental à liberdade, eu não sou livre para beber na hora que eu quiser, na quantidade que eu quiser, da forma como eu quiser? Bom, a princípio você é, porque a liberdade é um direito fundamental. Sim. O Estado não tem que fazer política pública para você ser livre, você já é naturalmente livre. Mas o grande problema dos direitos fundamentais é justamente o limite do exercício deles. Que é aquele choque que nós falávamos lá no começo. Exatamente, porque a partir do momento em que a tua embriaguez, né, ou a tua falta de limite, né? A falta de limite isso aí vai de cada um. Não é o Estado quem vai dizer a princípio, mas a partir do momento em que essa tua liberdade leva uma pessoa a, enfim, se machucar, ou, né, a vir a óbito, ou viola o patrimônio de uma outra pessoa, quando você, por exemplo, causa um acidente, aí o Estado, ele tem que, de certa forma, atuar. Então, ele vai dizer, não, você é livre para beber até esse limite, né? Você é livre para poder dar uma festa, para poder, né? Mas até certo ponto. Então, isso é o que a gente chama no direito de controle de constitucionalidade. Será que a lei seca é constitucional? Ou seja, será que ela não viola mesmo a liberdade? O entendimento hoje é de que não. Né? A lei seca, de fato, ela traz um cerceamento ao direito fundamental à liberdade, mas o cerceamento desse direito é compatível com os objetivos da Constituição, que é assegurar o bem maior, né? É aquela ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Sim. A Constituição te garante direitos privados? Garante, mas entre o teu interesse privado e a segurança pública fala primeiro. Tá. Isso é que é legal. Se vocês prestaram atenção no começo da aula, o Felipe falou sobre hierarquização de leis, e agora ele está falando sobre ordenação, não é assim? Chamando a atenção para como isso acontece dentro do país. Retoma um pouquinho a parte da hierarquização de leis. Sim, na verdade... Qual é essa pirâmide que você falou? Nós temos... E depois a questão do público-privado. Claro, nós temos assim, essencialmente a Constituição, ela tem, como eu coloco até no material para vocês, ela tem uma posição privilegiada dentro do ordenamento
ordenamento jurídico. Então, assim, facilita a sua vida para redação, tá? Existe a esfera constitucional, que é onde a Constituição está, lá no topo da pirâmide. Tudo que está abaixo da Constituição é o que a gente chama de esfera infraconstitucional. Então, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, elas estão todas abaixo da Constituição. Isso significa que uma lei, por exemplo, federal, não pode violar a disposição constitucional. Se isso acontece, aí o Supremo Tribunal Federal, ele vai declarar que aquela lei ela é inconstitucional e daí ela perde a sua eficácia, tá? Então, quando a lei seca, né, saiu, ela entrou em vigor, havia essa discussão. Será que ela é constitucional? Ou seja, estando abaixo da Constituição, ela é compatível? Ou ela é inconstitucional? Ela está abaixo da Constituição e ela é incompatível com o ordenamento. Entendi. Hoje, o entendimento majoritário é de que a lei seca é compatível com a Constituição. Então, ela não fere, ela não viola o direito fundamental à liberdade. Ela sopesa, ela cerceia, ela limita de forma justificada esse exercício, né? Então, você tem essa questão da hierarquia. Por isso que a gente não precisa se ater a tantas leis para produzir uma redação. Porque a Constituição, sendo tão completa e analítica, ela já te dá muito argumento, né? Muitos ela argumentos. É atual, né? Exatamente. Que é uma questão muito importante, né? E voltando, dar ênfase na questão do direito privado e o direito público. Esclarece um pouquinho mais essa parte. Explica um pouquinho melhor o que se sobressai em relação ao quê, porque às vezes a proposta de ação interventiva que vocês sugerem, ela ajuda o indivíduo, mas ela vai contrária à comunidade, entende? Então, isso é perigoso. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente costuma dizer no direito que o interesse público, ele é dividido em duas categorias. Tem o interesse público primário e tem o interesse público secundário. Qual que é a diferença? O interesse público primário é aquele que tem relação com o fim social do Estado. Por exemplo, o Estado investir na produção do cinema nacional, ele patrocinar o cinema nacional. Isso é interesse público primário? É interesse público primário, até porque o cinema ele é desdobramento do direito social à cultura, né, que, muito embora não esteja no 6º, é direito social, isso eu garanto para vocês, está lá no 215 da Constituição. Então, é fim social do Estado, é interesse público primário. Agora, existem interesses públicos que não são primários, eles são secundários, porque eles não interessam propriamente à comunidade, eles interessam pro funcionamento do Estado. Então, são coisas que o Estado utiliza para poder existir enquanto Estado. Por que eu estou explicando isso? Porque diante de um interesse público primário e de um interesse individual, sobressai o interesse público primário. Certo. Agora, exemplifica o interesse público primário. Vou exemplificar. O Estado precisa por exemplo, existir. Vou usar lá um exemplo do poder de polícia, né? Você não é tutelado pela Constituição e tem o direito fundamental à liberdade? Sim. Você pode ouvir uma música de um determinado ritmo? Pode. Você pode ouvir funk, por exemplo? Você pode ouvir funk. Se você quiser ouvir, não tem problema, né? Você pode ouvir samba? Pode ouvir. Você pode ouvir em qual volume? A Constituição estabelece? Não. Você tem liberdade. Então eu posso ouvir, por exemplo, funk numa quarta-feira, às 11 horas da noite, no último volume da minha caminhonete, por exemplo? Aí a resposta é depende. Por quê? Vamos supor que do lado da tua casa funcione uma maternidade. Essa maternidade é uma maternidade custeada pelo Estado como forma de concretizar o direito social à saúde. Então aqui a gente tem um interesse público primário. Vai haver um conflito de direitos, porque de um lado nós temos o interesse público primário, né, que é oferecer o funcionamento, né, da maternidade, e de certa forma a gente tem também o interesse do cidadão de ouvir música alta no horário que ele quiser. Qual vai sobressair? Vai sobressair o interesse público primário. Entendo. Então, o sujeito ele vai ter que abaixar o volume da música dele, ele vai ter que ouvir essa música dessa forma num outro momento. Naquele horário, por conta daquela proximidade, ele não vai poder. E daí o Estado, munido do seu poder de polícia, vai intervir para que esse sujeito abaixe o som. Então, sempre que você tem um interesse público primário diante de um interesse individual, sobressai o interesse público. Né? Essa é a ideia. Seria um caso, por exemplo, análogo, talvez, que nós tivemos com a utilização das máscaras nas ruas. Exatamente. Você não é constitucionalmente obrigado a andar de máscara, mas existe o interesse público primário do Estado tomar medidas de precaução ao coronavírus, por conta da realização do direito social à saúde, não é? Então aí o teu interesse individual ele vai ficar sopesado.
Então, ele fica abaixo. Agora, existem interesses públicos que não são primários, e daí nem sempre eles se sobressaem aos interesses individuais. Né? Aí são temas muito específicos do direito, são questões mais técnicas, assim, porque esses interesses públicos secundários, eles são importantes para o funcionamento do próprio Estado, não envolve a sociedade, né? Então, entre algo que é importante para o funcionamento do Estado, de modo pontual, e o teu direito fundamental, aí o teu direito fundamental vale, o Estado que deu os pulos dele. Agora, diante de um interesse público primário, que envolva toda a sociedade civil organizada, e o teu direito fundamental de andar sem máscara, o teu direito fundamental de andar sem máscara, ele vai ficar embaixo. Tá? Então, você tem essa questão Então, não era implicação da GM aqui em Londrina. Tá? Não era implicação, não, de forma alguma. Porque a gente viu muito isso, principalmente no começo da pandemia, as pessoas não queriam colocar máscara de forma nenhuma, e era uma necessidade, né? Ainda é, a gente está aqui com certo distanciamento, né? A gente passa, a gente vê temperatura, passa álcool, bebe álcool, aquela bem mas a gente sabe que é uma necessidade, gente. Então, é um caso concreto que pode ser que você precise para usar numa redação. Exatamente. Ó, nada me tira da cabeça que a pandemia pode ser um grande tema. E aqui a pandemia você consegue trabalhar tanto direitos fundamentais quanto direitos sociais. Por quê? Porque na perspectiva dos direitos fundamentais, em que o Estado normalmente não intervém, ele vai ter que intervir. Então, eu vou ter, por exemplo, horário para sair de casa, horário para voltar para casa, eu vou ter que passar álcool gel, vou ter que andar de máscara, né? E na perspectiva do direito social, a pandemia é um tema importante porque a gente está falando da saúde. Então, o Estado, ele tem o condão constitucional de limitar a tua liberdade e de investir na saúde em prol, né, da sociedade como um todo? Sim. Então, aí como é que você vai argumentar isso numa redação? Usando o artigo 5º, usando o artigo 6º. Então, esse sopesamento do teu direito fundamental à liberdade em prol do interesse público primário, ele é possível, ele é legítimo, né? E da mesma forma, o que o Estado está investindo, os gastos emergenciais, são constitucionais? São constitucionais por conta do direito social à saúde. Olha que bacana, gente. Olha quanta coisa. Aqui a gente consegue ver os dois, né? O Estado trabalhando tanto nos direitos fundamentais quanto nos direitos sociais. E esse realmente é um dos temas do ano. Não sei se para o Enem, mas ele é um dos temas do ano. Eu falei que eu não sei se para o Enem, porque o Enem tem aquela questão de ser feito pelo próprio Estado. E a gente sabe que esse tema vai dar uma certa incompatibilidade ali. Né? Então vai dar um pouco de choque, como nós tivemos na vez passada, né? Com o corte da Lei Rouanet e o cinema. Então, aquilo já foi conflituoso, mas foi feito meio que... eu creio que o governo estava meio desavisado e que agora eles não vão deixar esse tipo de coisa acontecer novamente. Sim. Então, por isso é que, mesmo sabendo da relevância, sabendo que esse sistema pode cair na Unesp, pode cair nas grandes bancas, inclusive na UEL, no Enem eu tenho um pé atrás em relação a isso, por esse medo, você entendeu? Porque vai ser um tiro no próprio pé, né? Mas é maravilhoso e dá pra gente usar em vários vestibulares, né? Então, assim, Felipe, outra pergunta. Por exemplo, o que soa maior em uma redação? Eu sei a resposta, mas vamos lá, faz de conta. Por exemplo, quando uma pessoa cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é maior do que a Constituição? Certo. Tá? Qual é a abrangência dela? Ela tem força de lei ou ela tem força de recomendação? Entendi. Não, a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Brasil, ela tem força normativa. Tá? Porque ela foi... De recomendação, de lei? Não, funcionaria quase como que uma lei. Tá? Ela foi absorvida pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive ela inspirou o nosso constituinte originário a redigir o artigo 5º e o artigo 6º. Tá? Então, é realmente uma paráfrase. Exatamente, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é 100% compatível com o texto constitucional, porque ele é maior do que a própria declaração. Não existe absolutamente nenhum ponto da Declaração Universal dos Direitos Humanos que não tenha ou no artigo 5º ou no artigo 6º. Então, o artigo 5º e o artigo 6º, eles são muito mais amplos. E daí, te respondendo de forma mais pontual. Qual que eu uso? Resposta: os dois.
Os dois. Eu, na verdade, deixaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos para ser a cereja do teu bolo. Eu começaria analisando aquele tema dentro da conjectura interna, que é a Constituição Federal. Então, se for um direito fundamental, eu me recorro ao 5º. Se for um direito social, eu me recorro ao 6º e à ideia das políticas públicas. E daí, lá no final, vem o ademais. A saúde não é só um direito social, a saúde também é um direito humano. Né, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, mais um argumento para você endossar essa necessidade de prestação positiva do Estado, dessa obrigação de fazer do Estado para os direitos sociais, porque ele também está adstrito às recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, gente, eu acho que, né, resolve tudo esse menino, ai, que coisa mais linda. Então, assim, basicamente, o nosso enfoque aqui, eu acho que o Felipe agora amarrou de uma forma maravilhosa. E aí, Felipe, quer complementar mais algumas questões? Não, eu acho que é isso, na verdade. Porque eu acho que dentro do que a gente precisa, né, e olha que bonitinho, cumpriu o prazo certinho do tempo, mas dentro do que a gente precisa, para a lista de temas que eu coloquei para vocês, que vocês vão ler daqui a pouquinho, eu acho que é fundamental vocês voltarem essa aula, reassistirem essa aula, fazerem anotações. Por quê? Porque vai dar uma riqueza imensa para a sua argumentação. Tudo bem? Bom, eu acho que basicamente, Felipe, eu só tenho a te agradecer. Imagina, eu que agradeço. O Felipe tem aula, né, em universidade, então ele corre para lá e para cá, e ele abriu um espaço para a gente, porque eu queria que ele tivesse esse momento de falar um pouquinho com vocês, de mostrar essa leitura, né, especialíssima que nós temos dos direitos fundamentais, e tudo isso para enriquecer a redação de vocês. Felipe, muito obrigada. Eu que te agradeço. E, fico à disposição de vocês, tá? Se alunos tiverem dúvidas, me passe lá que eu respondo todos eles depois. Pode mandar que eu encaminho e vai dar tudo certo, gente. Beleza? Queridões? Bom, eu vou encerrar aqui com ele agora. Peguem no material os temas, resolvam as propostas de redação e não esqueçam, tá? A Célia está esperando por vocês daqui a 10 minutinhos. Belezinha, gente? Um grande beijo para vocês. Felipe, muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigado. Aula. Boa noite, galera. Até mais, beijo. Tchau!